E aí, nono ano, estamos de volta com o feedback da aprendizagem, nossa última atividade, atividade de número 8. Pegue seu caderno, chega junto, vamos estudar em casa. Dessa vez, o descritor é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Significa que o objetivo de todo o texto narrativo está no relato de fatos, ocorridos em determinado tempo e espaço, com a participação de personagens e de um narrador que desenvolva essa contação, seja ela verídica e ou ficcional. Ou seja, toda narração, seja ela verídica ou não, vai ter um conjunto de fatos que ocorreram num determinado local e num determinado tempo, envolvendo personagens específicos e contado por alguém. Então, a sua habilidade gira em torno de identificar todos esses elementos. Um bom leitor não tem dificuldade em identificar esses elementos. Então, para testarmos essa habilidade de vocês, vamos ao conto Uma Amizade Sincera, da Clarice Lispector, que está no livro Felicidade Clandestina. Você já deve ter lido esse conto para resolver sua atividade, mas eu vou relembrar. Ele fala de uma amizade entre duas pessoas que se conheceram no último ano da escola. E aí essa amizade ficou tão boa que eles chegaram ao ponto de dividir um apartamento para morar juntos. E aí os dias foram passando, muitas coisas foram acontecendo, muitos fatos foram ocorrendo, até que chegou um ponto em que nada mais acontecia, nada mais era novidade. E então eles decidiram alguma coisa. E cada um seguiu seu rumo. Mas a amizade continuou porque era uma amizade sincera. Então, para descobrir o conflito, porque o item pede de vocês o conflito desse conto. Então, para descobrir esse conflito, você vai descobrir inicialmente o que motivou a narrativa, ou seja, o que causou todas as ações no texto. Descobrindo isso, você consegue descobrir o conflito da narrativa. E aí, você vai me dizer que a amizade é o tema central. É sobre ela que se fala no texto. E é em torno dela que você vai descobrir o conflito. Mas ainda assim, você poderá, em torno dela, observar o desfecho e o clímax dessa narrativa. E por que você está me falando de desfecho de clímax, Polly? Se eu só preciso do conflito? Para que você não confunda uma coisa com a outra. O conflito de um texto, ele está relacionado aos motivos que levarão às ações ocorridas na trama. O desfecho, ele é o final, são as resoluções da história. Já o clímax refere-se aos momentos de maior tensão dentro da história, ou seja, o ápice de uma determinada história. Então, voltando aqui para o item, qual o conflito do conto Uma Amizade Sincera? Os amigos não confiavam mais um no outro? Os personagens não eram amigos de longa data? Os amigos se distanciaram por causa da mudança? Os amigos não tinham mais assuntos em comum para discutir? Qual dessas alternativas indica o conflito desse conto? Se você marcou o item D, você acertou. Vamos então para o próximo item dessa atividade. Se você ainda tem dúvida, não se apavore. No próximo item, você pode conseguir sanar essa sua dúvida. Agora, observe atentamente este outro texto. Essa narrativa, diferentemente da primeira, ela foi feita apenas com imagens. Observe os 3 momentos dessa narrativa. Nós temos aqui o primeiro momento, o segundo momento, o terceiro momento.
que está acontecendo em cada um desses momentos? Observe com calma. Vamos ao item. Qual o conflito apresentado na tirinha? Ou seja, mais uma vez ele pede o conflito apresentado na narrativa. Então aqui nós temos 4 alternativas. A garota não sabia cuidar do cachorro quando era criança. A garota não podia ficar com o cachorro porque era alérgica. A garota não queria mais cuidar do cachorro, por isso decidiu doá-lo. Ou a garota precisou separar-se do cachorro, pois iria morar em outro lugar. Observe que o conflito de um texto, assim como a gente já falou antes, ele está relacionado aos motivos que levarão às ações ocorridas na trama. Para isso, observe as ações da menina. Depois, observe as ações do cachorro. Veja, as ações que eles praticaram. O que era que estava atrelado a essas ações? Então, observando atentamente, você vai optar pela alternativa D. A garota precisou separar-se do cachorro, pois iria morar em outro lugar. Então, lá no segundo momento, você vê essa passagem dela. Ela passou no vestibular, encerrou os estudos, arrumou um trabalho e teve que se mudar. Então, por isso, ela se separou do seu cachorro. Parabéns aí pelo esforço até aqui. E vamos então ao último item dessa atividade e desse estudo de língua portuguesa. A Guerra de Troia. Alguém aqui já ouviu falar na Guerra de Troia? Certamente, se você não ouviu falar dela nas suas aulas de história, você deve ter visto em filmes, em gibis, livros. E aí, no que retrata, né? Sobre o que fala essa Guerra de Troia. O que é a Guerra de Troia? Essa guerra, ela durou 10 anos e foi uma luta entre Menelau e Paris. Ou seja, Esparta lutou contra Troia, né? Esparta representando a Grécia. E aí, por que esse conflito aconteceu? Então, observando, o item ele quer justamente saber qual foi o conflito gerador da Guerra de Troia. Então, por que essa guerra aconteceu? Voltando aqui a falar de conflito gerador, nós temos que o conflito gerador é um acontecimento responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Então, tudo acontecia tranquilamente até que um fato modificou toda a situação. E aí esse fato gerou um encadeamento de novas atitudes. Então, esse é o conflito que gera o resto da narrativa. Então, qual acontecimento deu origem à guerra? A pergunta que não quer calar. O roubo de Helena. O próprio texto indica isso para você, ele mostra isso para você. Porque ele fala que Paris se apaixonou por Helena, que ela era muito bela, era a mulher mais bela da terra, e aí Paris queria ficar com ela. Então ele foi até lá, até Esparta, roubou a mulher de Menelau e voltou para a sua cidade natal com Helena. Então esse roubo motivou a guerra entre Esparta e Troia. E com isso, Troia foi destruída. Então, o conflito gerador da Guerra de Troia foi, então, A, B, C ou D. Tá claro que é o item, que é a alternativa A. Então, se você marcou a alternativa A, parabéns! Espero que vocês tenham gostado de estudar conosco. Espero que vocês tenham aproveitado toda essa oportunidade. E até uma próxima ocasião. Muito obrigada, parabéns pelo esforço de vocês até aqui.